Professora Eric, muito obrigada de ter aceitado o convite em participar e contribuir com a gente aqui na nossa disciplina de metodologia científica. Essa aula, ela compõe um livro de metodologia científica do PENAP, que está sendo organizado agora pela Universidade do Pernambuco e pela CAPES. Então, eu penso que a gente fazer uma aula dessa para poder expandir e dar melhor acesso a diferentes pessoas pode contribuir bastante para a compreensão do que é fazer ciência hoje, especialmente, né, nessa articulação que a gente tem das diferentes disciplinas com aquilo que você faz. Então, eu vou pedir, por favor, para você se apresentar e contar um pouquinho para todo mundo o que é que você tem feito, um pouco da sua formação, porque assim eu acho que eles vão entender melhor por que eu fiz o convite a você. Bom, professora Renata, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder colaborar com a disciplina, né? Meu nome é Eric Batista Ferreira, eu sou professor da Universidade Federal de Alfenas, aqui no sul de Minas, e já estou nessa universidade há 13 anos, universidade que eu gosto muito, e aqui tenho a oportunidade de trabalhar com estatística e experimentação agropecuária. Esse é o nome da cadeira, né, que eu estou lotado. Aqui no departamento de estatística, nós somos 7 professores e nós temos diversas funções, né, e especialidades, né. A minha especialidade é a estatística multivariada e a experimentação. Então, a gente que vem das ciências agrárias tem um especial interesse pelos experimentos, né. A minha formação ela é bem diversificada, né? Eu tenho formação em laticínios, engenharia agronômica, matemática, física, e de pós-graduação eu tenho formação em estatística e experimentação agropecuária, exatamente, né? Trabalho também bastante com estatística aplicada à análise sensorial de alimentos. Então, o fazer científico, ele me fascina, bem como a montagem e análise de dados experimentais. Então, a partir disso que você está contando para a gente, dessa sua experiência dentro da academia, longos anos aí, né? Da produção de muitas pesquisas que estão aí em circulação, já que acho que isso é muito importante. Então, o professor Eric, ele tem um vasto conhecimento sobre a produção científica e com essas diferentes formas da gente produzir, ou seja, a análise, ou seja, a experimentação, ele vai dizer para a gente direito esses termos que permeiam a prática acadêmica e científica dele, mas o que mais me interessa é mostrar, com a sua formação, Eric, que a ciência ela pode ser praticada em diferentes áreas, mas tem um elemento aí, dentre todas essas suas formações, e as futuras, que eu sei que algumas virão, né, que é a própria estatística, né? O conhecimento que a estatística permite você ter e produzir para poder seguir adiante ou fazer justamente a amarração dessas diferentes áreas ou dessas diferentes práticas. O que são? São diferentes áreas ou diferentes práticas? Bom, eu estabeleço um olhar para a ciência a partir da estatística, né? Eu costumo entender que toda a área do conhecimento ela é passível de receber contribuições da estatística. Nós temos lá no nosso departamento, né, os professores que sempre estão sendo consultados, eu acredito que todo departamento de estatística seja assim, no mundo inteiro, nós recebemos muitos pedidos, né, de assessoria estatística, de pessoas das mais diversas áreas. Então, pessoas do direito, pessoas das letras, né, das ciências agrárias, da ciência da computação, da física, da matemática, de todas as áreas do conhecimento, vão nos procurar com o objetivo de que nós prestemos uma assessoria estatística. E nós vemos que a estatística ela é aplicada em todo o fazer científico, ao longo de todo o fazer científico,
né? Em cada etapa do fazer científico tem uma etapa do fazer estatístico ali, né? Desde o início, em que você faz a observação do mundo e levanta as hipóteses, você tem um análogo estatístico que é o estabelecimento de hipóteses estatísticas, né? Quando você faz o seu experimento para tentar observar o que acontece no fenômeno que te interessa, você está ali fazendo um censo ou uma amostragem do que ali está para tentar enxergar e concluir sobre esse todo e refutar ou corroborar as hipóteses que você estabeleceu a priori, né? Então, existe um alinhamento entre as etapas da ciência e a estatística que é muito forte, né? Existe aí uma certa ideia de que a estatística ela só é aplicada às ciências da saúde ou às exatas, mas isso não é verdade. Existem uma enormidade, existe uma enormidade de exemplos de aplicações importantíssimas da estatística em ciências humanas, né? O estudo, a análise rítmica, por exemplo, que é um estudo de estatística que acontece nas letras, em que você pode determinar padrões da escrita de poemas e atribuir autoria de poemas que são muitas vezes encontrados, né, em processos quase arqueológicos, assim, atribuir autenticidade do autor perante uma análise rítmica, uma análise estatística da métrica do texto, né? Então, assim, as ciências, de uma forma geral, têm muito a receber essa contribuição da estatística. E aí, a gente precisa estar muito atento à fase de planejamento, né? A gente planeja tanto as nossas pesquisas, seja qual for a área do conhecimento, e a gente precisa estar atento para fazer esse planejamento estatístico também, né? Eu costumo dizer que todo trabalho de pesquisa, ele precisa, ou precisaria, pelo menos, de um estatístico fazendo parte. Existem revistas científicas que pedem a descrição de qual foi a atuação de cada um dos autores, e eles perguntam, revistas aplicadas, como na área de farmácia, assim, costumam pedir quem é o estatístico do trabalho. Dentro dos autores eu tenho que saber quem é o estatístico, porque se você fala que não tem um estatístico, ele já, não sei se vão recusar o artigo por causa disso, mas pelo menos já perde ponto. Tem que ter. Porque existe um ferramental específico também para desenvolver esse trabalho, né? Eu achei interessante você falar desse delineamento, desse planejamento da pesquisa. Você tem alguma experiência que você tenha feito junto com o pessoal, com pesquisadores das administrações, por exemplo? Bom, a gente precisa, antes de mais nada, dividir. Quando a gente faz uma coleta de dados do tipo amostral, ou seja, a gente não estuda todos os elementos da população que nos interessa, a gente delimita a população, que é o nosso objetivo, o universo da pesquisa, e não consegue analisar todo, portanto, coleta uma amostra. Vamos, antes de mais nada, dividir esse processo de coleta de amostra em dois grandes conjuntos. O conjunto dos estudos observacionais e o conjunto dos experimentos, tá? No conjunto dos estudos observacionais, você, pesquisador, vai lá e observa o fenômeno acontecer e influencia o mínimo, interfere o mínimo no fenômeno, né? É impossível dizer que você não interfira nada, que só de você estar observando, você já está interferindo, né? Mas você interfere o mínimo e tenta tirar uma fotografia do que está acontecendo. Essa é a grande categoria dos estudos observacionais. Isso acontece com alguma frequência na administração, porque a administração ela acaba sendo uma área que tem interseção com as humanas e com as exatas. Ela está ali no meio das duas. Então, na sua parte mais humana, a administração faz sim estudos observacionais, observa fenômenos acontecendo.
mas também é muito frequente na administração o estabelecimento de experimentos, né? Então, os experimentos são o quê? São aquela categoria de coletas de amostra em que o pesquisador faz com que o fenômeno aconteça em condições controladas. Então, ele fixa todas as variáveis que podem interferir no que ele quer medir e deixa variar de maneira controlada aquelas variáveis que ele quer medir o efeito sobre algum fenômeno, né? Então, por exemplo, ele está querendo estudar se ele quiser estudar o mercado financeiro, ele vai fazer um estudo observacional, porque ele não controla o mercado financeiro. Ele vai estudar a cotação do dólar, ele vai estudar a cotação de uma empresa na bolsa, ele vai fazer um estudo observacional, você entende? Então ele vai pegar uma amostra de cotações do dólar. Ele não consegue padronizar as coisas no país para que ele faça um experimento com o dólar. Mas dentro de uma indústria, ele pode fazer um experimento. Ele pode deixar condições controladas, em que é o mesmo maquinário, o mesmo pessoal, e eu vou variar só os insumos, o insumo A e o insumo B, e verifico a qualidade do produto final. Então, se foram os mesmos funcionários, o mesmo maquinário, a mesma iluminação, o mesmo tempo de processamento, o mesmo tudo, e eu só variei a matéria-prima, os insumos, a diferença que eu observar na saída, na qualidade do produto final, será devida a isso, porque todo o resto estava padronizado. Esse é um experimento. Então você precisa de planejar nas duas situações. Quando você está prestes a fazer um experimento, que pode ter um mundo ali dentro também de experimentos diferentes e delineamentos diferentes que você pode fazer, e quando você está a fim de fazer um estudo observacional, você não tem como montar um experimento, você tem que observar o fenômeno como ele é. Você só vai lá e vai tirar retratos do fenômeno e analisar esses dados. Nos dois casos é fundamental o planejamento, porque é esse planejamento que vai garantir a validade das análises depois. Existe um erro muito comum em pessoas de todas as áreas, de novo, que é o seguinte: professor, eu realizei um experimento, aqui estão os dados, qual é a análise mais correta de fazer com esses dados? Ou, como algumas pessoas costumam dizer, o que dá para fazer aqui para mim? Aqui estão os meus dados. Se você chama o estatístico para a fase de análise de dados, você já começou errado. Você já começou errado porque o estatístico ele vai determinar quais análises serão feitas na fase de projeto, muito antes da amostra ser coletada, dos dados serem coletados. E quando eu falo dados, eu não estou falando só de valores numéricos, não, estou falando de variáveis qualitativas também, podem ser palavras, podem ser textos, dados. Né, dados. Então, quer dizer, mesmo que o pesquisador não se coloque a conhecer todo o ferramental e as especificidades internas da estatística, é preciso que ele compreenda que essa é uma disciplina que deve permear todo o seu fazer científico. E aí eu já acrescentaria que não só o fazer científico prático, né, seja de uma análise de dados ou de uma prática de observação, mas da sua prática diária profissional, né? Porque é um conhecimento que vai proporcionar que a gente elabore e construa um delineamento. Essa prática de delineamento pode fazer parte cotidiana da nossa prática profissional. Porque se nessa fase de delineamento ela estiver bem construída, a gente sabe que lá na frente a gente pode, inclusive, identificar o que é que pode ter ocorrido errado dentro daquilo que você planejou, dentro daquilo que você previu como especificidade, seja de uma prática aplicada profissionalmente, seja de uma prática para o desenvolvimento de uma pesquisa a ser apresentada, por exemplo, seja no congresso científico, para a publicação de uma pesquisa, ou uma reunião de grupo dentro do trabalho. Sim, com certeza. Não, eu costumo dizer que é fundamental o letramento estatístico, que é aquele conhecimento mínimo que todo pesquisador tem que ter. O pesquisador não precisa saber os testes mais mirabolantes e saber bastante de matemática, nem saber das especificidades, né? Modelar cada situação.
Não, não precisa. Ele precisa de um mínimo de letramento para ele conseguir fazer essa prática diária que você está falando, para ele conseguir ler um artigo científico. Se ele lê um artigo científico e lá está escrito assim, foi realizado o teste T, ele não pode nunca ter ouvido falar no teste T, ele pode até não saber fazer um teste T. Ele tem que saber que isso existe. E se ele vê lá escrito o valor P, né? O valor P demonstrou uma diferença significativa. O que é uma diferença significativa? Então, isso daí, essa terminologia, ela precisa fazer parte do vocabulário de qualquer cientista, né? Ou mesmo fazer uma estatística descritiva, fazer um gráfico de barras, um gráfico de pizza, né? Um cetograma, para apresentar numa reunião de trabalho, né? Esse mínimo de letramento é fundamental a todo cientista, a todo e qualquer cientista. Agora, para além disso, estão aí os estatísticos para fazer as coisas mais, né, mais avançadas que você quiser que eles façam. Mas o mínimo de letramento estatístico, até para poder conversar com o estatístico, é fundamental. A gente precisa de um conhecimento mínimo de medicina para conversar com o médico, né? Senão a gente não consegue nem estabelecer um diálogo. É a mesma coisa com o estatístico, né? Tem um caso engraçado que, uma vez, existe uma diferença, né, dentro da análise de experimentos, existe uma diferença entre um delineamento e um esquema de análise. São coisas diferentes. Às vezes o pesquisador pode não saber do que se trata, mas quem já fez estatística experimental sabe que esquema de análise é diferente de delineamento, né? E um dos delineamentos... Você está falando, eu estou anotando também para não... Tá bom, pode anotar. E aí, tem um esquema de análise chamado fatorial, que é muito comumente usado nas ciências aplicadas, tá? Esquema de análise fatorial. Ele não é um delineamento, é um esquema de análise. E aí, várias vezes, já chegou pesquisadores para falar comigo, não era estudante, né? Pesquisador de muito tempo de carreira para falar comigo, e aí falava assim: olha, professor, eu tenho aqui um experimento que foi feito no delineamento fatorial. Eu falei, não, é o esquema de análise fatorial, né? Mas qual é o delineamento? Ah, fatorial mesmo. Eu falei, não, fatorial é o esquema de análise, mas assim, o delineamento seria qual? Ele, fatorial. Então, assim, a conversa acaba ali, entendeu? A conversa acaba, a pessoa não sabe porque não planejou. Não planejou. E nem ele consegue pedir ajuda e nem você consegue entender o que ele está dizendo para poder ajudar. Isso. E uma coisa muito comum, que é mais séria do que essa que eu falei. A pessoa chega e fala assim, qual a análise que pode ser feita? Fala, já está errado que você não planejou. Tá, mas para falar qual análise pode ser feita, eu vou te perguntar o seguinte, qual o objetivo da sua pesquisa? A pessoa não sabe dizer. A pessoa não sabe dizer o objetivo da pesquisa. E aí, então, não tem nem como planejar o desenho da pesquisa, né? Porque já aconteceu, então não tem jeito mais. Já aconteceu. Né? Não tem como analisar. Não tem como analisar. Então, quer dizer, se a pessoa viesse antes de fazer pesquisa, antes de mais nada, falou, vou começar, tive a ideia. Né? O estudante entrou no mestrado, entrou no doutorado, entrou... Pensando em construir um projeto. Pensando em construir um projeto, chama estatístico. Chama estatístico. Aí, o que vai perguntar? Como que eu faço isso para depois não ter dor de cabeça? Né? Eu tô numa equipe assim, em Pernambuco. Em Pernambuco, o pessoal de alimentos e sociais, por nutrição, né, dessa área. E aí eles fizeram isso. Vamos fazer uma pesquisa grande em Pernambuco, em Garanhuns, e o que fique junto com a gente aqui, para não deixar fazer besteira desde o início. Nós vamos construir um questionário. Eu quero que você participe da elaboração do questionário para não ter... E aí, durante a elaboração, eu ia falando, melhora isso, melhora aquilo, isso aqui está com interseção com isso. Ah, legal, não tinha pensado. Já foi construindo um questionário para não dar dor de cabeça lá na frente. Tá. Agora, como é que eu aplico? Qual que é o tamanho da amostra? Essa é uma pergunta fundamental. E é para qualquer área. Se você não está fazendo um censo, não está analisando todos os elementos da sua população de interesse, você está fazendo uma amostragem. E existe uma pergunta que é indissociável, que é qual deve ser o tamanho da minha amostra para depois a revista não me recusar? É uma questão bem pragmática mesmo, para o meu estudo ter validade. Qual é o tamanho mínimo da minha amostra? Quem calcula o tamanho de amostra é o estatístico. Claro que pode ser o pesquisador também, mas vai que ele, né, não sabe. É o estatístico que vai fazer isso.
né? Então, algumas pessoas não fazem isso. Elas coletam o que dão na telha, o que deu para coletar e depois falam, ó, vê o que dá para fazer. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. É um erro você pegar, você leu algumas pesquisas que foram desenvolvidas na sua área que parece que se aproximam daquilo que você resolveu pesquisar, né? O objeto de análise é próximo, o tema é próximo, inclusive você está se baseando, se fundamentando teoricamente e analiticamente naquele material. Seria um erro eu considerar que o mesmo N que serviu aquela pesquisa poderia servir para a minha pesquisa? Não, não é um erro. A gente tem duas fontes que abastecem o cálculo do tamanho amostral, tá? Uma delas é a amostra piloto. Isso é muito, digamos que seria o mais certo a se fazer, né? O mais aconselhável é você ir a campo e coletar uma amostra de tamanho arbitrário, 30. Por quê? Porque eu quero que seja 30, né? De tamanho arbitrário. E você faça um processamento desses dados da amostra piloto e desses dados você calcula o tamanho da amostra efetiva. Aí você retorna a campo e coleta outra amostra bem maior, tá? Esse seria o ideal. Então, a amostra piloto é a primeira fonte de informação. A segunda fonte de informação é a revisão de literatura mesmo. Se você pega situações semelhantes e coleta um tamanho de amostra semelhante àquele, também é válido, né? Só que o que eu aconselharia ainda como uma terceira via entre as duas? Você vai na literatura, pega estimativas da média e da variância e abastece uma conta que te diz o tamanho da amostra necessário, entendeu? Então, fez um cálculo, você fez, porque assim, de um lado você tem uma amostra piloto que você calcula o tamanho da sua amostra. Do outro extremo, a situação que você colocou, que você vê o tamanho de amostra que alguém fez e adota, né? O meio termo seria o seguinte, da literatura você tira informações que abastecem uma fórmula e você calcula o tamanho da amostra. Então, você não deixa de fazer o cálculo, mas tira essas estimativas da literatura e se exime de fazer a amostra piloto. Não tem o gasto de tempo e dinheiro que uma amostra piloto traria. Veja se eu entendi. Eu estou usando aquela pesquisa já realizada como um piloto, considerando que aquilo foi um piloto. Isso. E aí, se for nas condições. E está assumindo que as condições são idênticas às suas. E aí, se essa pressuposição é forte ou não, aí é você que sabe. Você tem. Você pode, mesmo tendo um estatístico ou uma empresa de estatísticos aí para responsável por coleta e análise de dados, mesmo assim, os autores do artigo, eles têm que ter acesso aos dados primários, mas não só aos dados primários, mas também às análises e seus resultados. Quais análises foram feitas e seus resultados, né? Isso é muito sério, né? A gente, uma prática que não é muito comum ainda é a publicação dos dados primários, né? Geralmente os dados, eles têm dono, eles são de alguém. Então, você contrata uma empresa para coletar, ou então você coleta e esses dados são seus. Os dados primários geralmente não são publicados. Só mesmo dados secundários, que são aqueles dados já processados, as estatísticas, né, decorrentes desses dados primários. Mas eles têm que ser de conhecimento dos autores, no mínimo, né, do artigo. Ainda assim, hoje em dia é muito comum a ideia da reproducible research, que é aquela ciência que é reprodutível, né? Então, está se tornando cada vez mais comum que os periódicos científicos agora online, né, não mais impressos, disponibilizem o artigo e como metadados os dados primários e às vezes até o código de análise para que você leitor, possa reproduzir toda a análise feita e ajudar a identificar erros ou pontos em que a análise poderia ser melhorada. Então, eu entendo que é inconcebível os autores não terem acesso aos dados e às análises, que é algo que poderia evitar um erro desse tamanho, né? E aí, essa sua afirmação já corrobora com aquilo que você havia dito, da necessidade
de pessoas, de pesquisadores e profissionais de diferentes áreas terem um letramento, né, na área de estatística, Exatamente, para poder exatamente. justamente, mesmo que não tenha sido ele a processar esses dados, ele Isso. ter um conhecimento mínimo para poder No- compreender, né, às vezes citar o que está faltando, o que ele poderia ainda sugerir ao estatístico ou à empresa de estatística para poder fortalecer aquele sim. material E para. para detectar quando houver algo muito errado, né? Se uma pessoa sem letramento estatístico vê algo muito errado, ela não vai saber que está errado, né? Então, pelo menos para discernir o que é certo do que é errado, mesmo que não saiba fazer, mas isso aí é importante, né? Para evitar casos como esse. Você já falou um pouco sobre a diferença entre estudos observacionais e estudos e experimentos. Isso. E a gente relacionando isso que a gente acabou de dizer, o que a gente pode considerar que é dado para o estatístico? O dado para o estatístico é toda aquela observação que ele faz no fenômeno, né? Então ele vai lá e coleta uma observação no fenômeno. Esse dado ele pode ser um número, né? Um dado quantitativo, que pode ser discreto ou contínuo, ou seja, uma contagem, números inteiros, ou então com casas decimais, é uma medição. E ele pode ser um dado qualitativo. Os dados qualitativos, eles podem ser divididos em qualitativos nominais ou ordinais. Os nominais são palavras que não têm uma ordem natural entre si. E os ordinais são aqueles que estabelecem uma determinada ordem, né? Por exemplo, escolaridade é um exemplo de variável qualitativa ordinal. Então, quando a pessoa te responde, eu tenho ensino médio completo, você sabe que isso é menos do que ensino superior incompleto, né? Mas se você pergunta assim, qual a sua marca de sabonete favorito, os nomes que a pessoa pode citar são palavras que não guardam uma ordem natural entre si. Então, sejam palavras, sejam números, aquilo que você vai até uma população de interesse e observa e anota, isso é o dado para o estatístico, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Então, vamos pensar. Essa relação com a estatística, ela é a primeira, né? Ela deve estar lá acontecendo bem antes desse pesquisador ir a campo. Sim, na fase de projeto. O pesquisador ele participa do projeto, ele prevê se o estudo será um censo ou uma amostragem, ele calcula o tamanho de amostra, se for o caso, ele estabelece e corrige questionários ou instrumentos de acessar essa informação, ele já prevê como será a tabulação dessa informação, né? Uma vez que você vai coletar como? É um questionário impresso? E depois do impresso, ele vai para onde? Você vai digitar ele numa planilha eletrônica ou não? Então, essa tabulação é importante. E ele já prevê todas as análises que serão feitas a priori, na fase de projeto. Então, não existe aquela história de tá aqui os meus dados, que análise dá para fazer. Não, você vai fazer aquela que está prevista no seu projeto, para atingir os objetivos A, B, C e D da pesquisa. Cada uma com uma análise já previamente planejada. E aí, então, a partir disso, eu posso dizer que, por exemplo, no campo da administração pública, pegando ainda aquele exemplo do erro estatístico, do erro de pesquisa, seja lá em que fase tem isso acontecido, provavelmente bem no início, né? Eu apostaria que é bem no início. O administrador público, ele não só faz uso desses dados estatísticos, né? Porque há uma diferença entre fazer científico e o fazer estatístico. Então, tem ainda uma prática do fazer científico que toma como contribuição o fazer estatístico, mas ainda assim, o fazer estatístico também precisa, para o fazer estatístico, também precisa ser considerado o fazer científico, porque tem todo um planejamento a ser organizado, a ser elaborado antes de se fazer qualquer coisa. Seja se eu for buscar
dados de pesquisas já realizadas para poder propor, por exemplo, uma prática de ação, né, a partir do conhecimento das aplicadas, no qual, das ciências aplicadas, na qual a administração também está contida, né? Ou seja, lá na hora de dizer, de definir se meu dado vai ser qualitativo, se vai ser quantitativo, ou, inclusive, de que modo que eu posso articular essas duas coisas. Sim, fazer científico, fazer estatística, eles vão se entremear, né? Então, o fazer científico vai levantar as hipóteses que você, a partir da observação, estabelece, e o fazer estatístico, ele vai dizer qual é a tradução dessas hipóteses em parâmetros estatísticos, né? Como é que eu consigo acessar a resposta a essa pergunta de pesquisa que o fazer científico estabeleceu, né? Eu consigo acessar por meio de um censo, eu consigo acessar por meio de uma amostragem, por meio de qual tamanho de amostra, e qual teste eu tenho que realizar depois que eu coletar a amostra. Se os meus dados forem qualitativos, o teste será um, se os dados forem quantitativos, o teste será outro, né? Então, eles andam lado a lado. Vamos dar um exemplo, você falou de censo. Por exemplo, o que o IBGE faz, da grande maioria, é censo. De 10 em 10 anos, o IBGE faz um censo demográfico. E uma vez por ano, ele faz a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios. Então, ele faz, nos anos de final zero, ele faz um censo no Brasil todo. E nos demais anos, né, nos outros 9 anos da década, eles fazem a amostragem. Isso aí é um exemplo de censo demográfico. Mas quando eu utilizo a palavra censo, eu estou usando com outra conotação. Censo, para nós, é a observação exaustiva de todos os elementos da população que me interessa. E população não é conjunto de pessoas. População é conjunto de indivíduos que me interessam, de elementos que me interessam. Pode ser boi, pode ser flor, pode ser inseto, pode ser cadeira mesmo. Então, quando a gente traz esse termo bastante específico dessa área, né, da estatística, ela pode conter tanto dados qualitativos quanto quantitativos. Exatamente. Né? Eu estou interessado em conhecer uma população de gado Nelore. É um conjunto de todos os boizinhos da raça Nelore que tem. Aí, o que eu quero conhecer deles? Eu vou estabelecer quais variáveis eu vou conhecer deles. Então, do gado Nelore, eu quero conhecer o peso ao nascer, eu quero conhecer o peso na hora do abate, eu quero conhecer o percentual de gordura da carne, eu quero conhecer a dureza do couro, etc, etc, etc. Tá bom. E dessas variáveis, quais são quantitativas e quais são qualitativas? A cor da pelagem é qualitativa, mas a dureza do couro é quantitativa. Então, eu já vou prever, quando eu coletar isso, como que eu vou processar. Né? E aí, tá vendo, o meu conjunto de interesse é um conjunto de animais, para os quais eu posso fazer um censo ou posso fazer uma amostragem. Né? E esse censo não é demográfico, é uma observação de todos os animais da raça Nelore. Então, por exemplo, lá na frente, no final da minha pesquisa, eu objetivo, como um objetivo específico, elaborar uma proposta de intervenção. Eu já preciso ter previsto todas essas formas, todos esses instrumentos, todos esses detalhes de pesquisa, para poder, então, ao final, a partir de todas essas coisas que eu coletei, eu conseguir planejar uma ação um pouco mais direcionada para aquilo que, em termos de problemática social, ou problemática econômica, ou problemática de produção agrícola, agronômica e taranã, eu possa conseguir direcionar uma coisa ou outra. Sim, isso já tem que estar previsto lá desde a fase de projeto, né? Todo esse percurso aí analítico. Eu posso dar um exemplo que acho que vai ser interessante para o que você citou. Eu fiz um estudo uma vez de análise sensorial de cursos de pós-graduação. Como é que era isso?
eu perguntava, basicamente, por meio de um instrumento, de um questionário, para estudantes de pós-graduação lato sensu, da Universidade Federal de Lavras, como eles percebiam as matérias do seu curso. Então, eu tinha uma série de perguntas sobre a dimensão do professor, quanto que ele achava que o professor tinha domínio do conteúdo, clareza, desenvoltura, blá, 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 blá. Uma série de questões a respeito do material didático que lhes foi entregue, algumas perguntas sobre o assunto em si, a temática, né? E perguntas a respeito do comportamento da turma naquele ambiente. A turma naquela aula se portava como, né? Então, como ele percebe essas questões por meio de seus órgãos dos sentidos, então a análise que eu planejei foi uma análise sensorial desses cursos de pós-graduação. E o objetivo final era gerencial. Então, o que foi feito? Eu consegui estabelecer, numa análise multivariada, o posicionamento ali dos professores, quais os professores preferidos, as matérias preferidas e o porquê dessas coisas. Então, identificamos que as matérias que os alunos não gostavam era por causa disso e daquilo. E o que eles mais gostavam era por causa do carisma do professor, do não sei o quê, do não sei o quê. Então, essas informações, é claro, de maneira cega, né, identificando como professor ABCD, foram expostas ao grupo de professores, e o coordenador do programa, esse sim sabendo a decodificação, né, sabendo quem eram os professores e as matérias, preferidos e os não preferidos, pôde agir de maneira gerencial para aumentar a qualidade do curso, ou aumentar a satisfação dos alunos. Então, uma situação parecida pode ser feita na administração pública, né? Verificar como que essa informação está chegando ao usuário final, né? Ao cidadão, né? Pode identificar pontos que estão sendo ignorados, pontos que podem ser melhorados e atitudes gerenciais podem ser tomadas, né? Então, o uso da estatística pode identificar qual é o bairro mais adequado para instalar um PSF, né? Pode identificar qual é o melhor lugar para você colocar uma linha adicional de uma van escolar, ou até mesmo construir uma escola. Então, são atitudes grandes e que precisam de um estudo, né, por trás, para poder fazer, afinal de contas, é o dinheiro público que está em questão, né? E às vezes são volumes grandes de dinheiro. Então, esses estudos prévios, eles não acontecem sem estatística. Né? Não há como tomar essa decisão por achismo, né? Professor Eric, muito obrigada pela sua colaboração. As coisas que você disse aqui, tenho certeza que serão de grande valia para cada um dos pesquisadores que estiver entrando em contato com a gente, acessando esse vídeo. Lembrando que a transcrição desse vídeo estará disponível também no livro. Ele é um recurso educacional aberto, né? As pessoas podem fazer uso da maneira que quiser, claro. Já agradeço, né, que avisem a autoria, né, do professor Eric, das coisas que ele está dizendo, porque são coisas importantes, né? A autoria no trabalho científico é de grande importância. Então, eu quero agradecer e já convidá-lo para uma outra oportunidade. Tá certo, professor Renato. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado com essa oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre isso, um assunto tão interessante, né? Agradeço em nome de todos os estatísticos e em nome da ciência, né? Em nome da Universidade Federal de Alfenas também. Um grande prazer poder colaborar. Estou sempre à disposição.